Aleluia, aleluia, aleluia. Quem diz glória a Deus? Tenho o prazer de saudar a todos com a paz do Senhor, amém. Quem crê que você foi chamado, levante a mão. E quem crê que você já está abençoado, dá um glória. E quem crê que hoje você receberá unção para multiplicar, dá um glória mais alto. Peguem suas Bíblias rapidamente, porque as horas não nos esperam. Isaías 51, versículo 2. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, quem achou aí, diga amém. Só quem é chamado, só quem é chamado. Quem é chamado já está dando glória a Deus. Aleluia, versículo 2, Isaías 51, versículo 2. Repete comigo assim: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, eu o abençoei e o multipliquei. Pode se assentar, não feche as Bíblias, não feche as Bíblias, mas podem bater palmas para Jesus Cristo. Tem que ter glória a Deus, sem glória a Deus não vai. Sem glória a Deus não vai. Quem diz glória? Quem diz glória? Quem é chamado da glória? Quem é abençoado da glória? O Espírito Santo de Deus falando conosco. Só quem é chamado é que vai fazer a diferença aqui hoje. Quem é chamado já está sentindo o fogo de Deus no coração dele. Quem é abençoado já está sentindo o Espírito Santo tocando no coração dele. Quem foi chamado já está pronto para falar em mistério. Aquele que tem um chamado já está sentindo o fogo do Espírito Santo. Aquele que foi chamado já está sentindo a bênção de Deus aí. Quem diz glória a Deus? Os que são chamados têm uma diferença. Os que são chamados, você olha para ele e percebe nele a diferença. Olha para a pessoa do seu lado e vê se tem diferença. Olhe para a pessoa do teu lado e vê se tem diferença. Olha aí e fala assim: você é chamado. Deus te chamou. Não, fala mais forte. Deus quem te chamou. Foi Deus quem te chamou. Foi Deus quem te abençoou para te multiplicar em nome de Jesus. Quem dá glória a Deus? Só quem sente o chamado está dando glória a Deus. Só quem sente que você é chamado para uma grande obra está dando glória a Deus. Quem é chamado está dando glória a Deus aqui hoje. Se você pelo menos ouvisse que o Espírito Santo de Deus está falando nos meus ouvidos, você já estaria dando glória a Deus. Se você pudesse sentir o que eu já estou sentindo aqui, você nem sentado estaria. Nem sentado estaria. Aleluia. Quem diz glória a Deus? Digam glória a Deus. O que o Espírito Santo está para fazer aqui na sua vida, quando você sair lá fora, todos notarão a diferença na sua vida. É só você levantar a mão e gritar amém para receber. Levante a mão e grita amém para receber. Levante a mão e dá glória para receber. Ei, tem uma chuva caindo aqui. E esta chuva é a chuva do Espírito Santo de Deus. Porque a voz que você ouve não é a minha voz, é a voz de Deus falando no seu coração. É a voz de Deus falando no seu coração. E quem está ouvindo a voz de Deus está levantando a mão e dando glória a Deus. Pode soltar a sua língua e falar com Deus. Pode soltar a sua língua e desenrolar o mistério. Desenrola esse mistério. Desenrola esse mistério. Aleluia. 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 Não estou ouvindo a adoração, a glorificação. Eu não estou ouvindo. Ei. Olha
Olha o que o Espírito Santo disse. Israel estava numa calamidade. Israel estava sendo destruído. Israel estava como uma nação perdida. Israel precisava de restauração e salvação. Capítulo 51 de Isaías diz isso. Toda a situação do povo de Israel estava vamos dizer assim, desgraça. Só que Deus, aleluia, a sua misericórdia, ela dura de eternidade para eternidade. Aquele que Ele chama, abençoa, Ele não deixa morrer. Aquele que Deus chama, Ele não deixa morrer. Só você que crê que foi chamado está dando glória a Deus. Se você não foi chamado, a sua boca está assim, ó, fechadinha. Mas você que é chamado e não vai ser desgraçado, vai estar dando glória a Deus agora. Aleluia, glória a Deus. O que o Espírito Santo falou? Isaías 51, 2. O que diz aí? Olha para quem? Olha para quem, irmãos? O Espírito Santo de Deus mandando nós também olhar para Abraão como exemplo. Como um exemplo. Para quem você olha? Para quem você tira exemplo? Para quem que você se espelha? Quem que você se admira? Ou quem que você se compara? Será que você se compara com uma celebridade de televisão? Será que você se compara com um Domingão do Faustão? Ou será que você se compara com Abraão? Rimou tudo aí, ó. Rimou tudo. Aleluia. Com quem você se compara? O Espírito Santo falando com Israel. Israel, olha para Abraão. Aleluia. Olha para Abraão. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Deus te chamou aqui por uma razão. Porque Ele quer te abençoar e quer te multiplicar. Ele te trouxe aqui para te abençoar. Ele te trouxe aqui para você fazer a diferença. Só quem está sentindo está dando glória. Aleluia, glória a Deus. Por que o Espírito Santo manda olhar para Abraão? Aleluia, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, abençoei e o multipliquei. Não importa se você é só na sua família, Ele já te chamou. Ele já te chamou para te abençoar. Ele já te chamou para multiplicar as suas obras. Ele já te chamou para transformar a sua vida. Olhai para Abraão. Tomai Abraão como exemplo. Tomai Abraão como exemplo para a sua vida. Aleluia. Olhai para Abraão. Ele sendo só no meio de sua parentela, na casa do seu pai, com seus irmãos, com suas irmãs. Seu pai adorava deuses feitos de barro, porque ele fazia e vendia. Seu pai adorava o Deus lua, o Deus estrela. Deus chegou no ouvido de Abraão e falou assim: sai da casa do seu pai. Esse é o chamado. Sai da casa do seu pai. Aleluia. Eu não sei se você já ouviu o chamado de Deus na sua vida. Eu não sei se você ouviu Deus assoprando no seu ouvido dizendo: sai da casa do seu pai. Aleluia, quem diz glória a Deus? Mas eu tenho uma certeza que os que estão ainda aqui sentados nessas cadeiras ou aos arredores desse lugar já têm o chamado de Deus, senão não estariam aqui. Ei, aleluia. Quantos viajaram de suas cidades estão aqui porque não ouviu somente o chamado, o convite para uma festa, mas ouviu Deus falando: vai porque eu te chamei.
Aleluia. O glória a Deus está escondido aí, está engasgado. Desengasga esse glória a Deus. Desengasga esse glória a Deus. Aleluia. Abraão ouviu a voz de Deus. Falou com a sua esposa, na época chamava Sarai, o nome dele era Abrão. Abrão e Sarai. Sarai, Deus falou comigo: você está louco, menino? Você vai deixar tudo aqui para seguir uma voz que você ouviu? Deus falou comigo. Aleluia. Quando você percebe, você que é sensível à voz de Deus, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, mulher, esposa, filho, não interessa, que te segura. Você ouve a voz de Deus, você ouve o chamado de Deus e você obedece à voz de Deus. Aleluia. Sabe por que os glória a Deus estão diminuindo? Porque nem todos estão sentindo. Mas os que estão sentindo que for chamado, está dando glória a Deus. Aonde está o glória a Deus? Adore a Ele. Não sei como que você pode adorar Ele. Eu não sei o que você pode fazer para adorar a Ele. Eu não sei o que você pode fazer para adorar a Ele. Levante a mão e adore a Ele. Levante a mão e exalte a Ele. Aleluia. Quem diz glória a Deus? Por que que Deus? Por que que o Espírito Santo? Por que que o Espírito Santo manda você fazer igual Abraão? Abraão pegou sua esposa Sarai e todos os seus companheiros, posso dizer, e começou a sua jornada, porque ele teve o chamado. Ele ouviu o chamado. Meu Deus do céu, quantos tem chamado aqui? Levante as mãos. Quem tem chamado, dá glória a Deus. Ele começou a vagar, começou a andar em um lugar onde ele não conhecia. Ele não sabia se ia para o leste, oeste, sul, norte. Ele não sabia, mas ele sabia que uma voz falava com ele: vai, porque eu vou te mostrar o caminho. Quem diz glória a Deus? Digam glória a Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, no versículo 7: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a sua semente, escute muito bem aqui, ó, a tua semente darei à terra. E a Bíblia diz que quando Abraão ouviu a primeira, ou seja, esta é a segunda vez, porque a primeira vez que Deus falou com Abraão era o versículo 1, 2 e 3 do capítulo 12. E no versículo 7 é a segunda vez que Deus fala com Abraão. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Quando Abraão ouviu a promessa de Deus: Abraão, a tua semente eu darei esta terra que você pisa. Ele ouviu uma promessa. Ele ouviu uma promessa. Quem entendeu, diga amém. Digam glória a Deus. Mas isto é impossível. Eu já sou velho de idade avançada. Como é que eu posso ter filhos? A minha esposa já tem idade avançada. Como ela pode gerar filhos? Deus prometeu, não importa quem mais vai falar, se é o médico que vai falar, se é o doutor que vai falar, se é os mecanismos que vai mostrar que não dá, não interessa. Mas aquele que tem chamado, ele não confia na tecnologia, ele confia na voz de Deus. Ele confia na voz de Deus. Diga aí: eu fui chamado. Não, irmão, está muito fraco para quem foi chamado. Diga aí: eu fui chamado. Eu sou chamado para ser abençoado. E sabe o que Abraão fez? Eu estava dizendo para vocês que alguns hinos que eu ouvi aqui nesta tarde falava de adoração. Como é que o hino que o cinco de oração cantou? Adoração, de adoração. Pratear, é isso mesmo. Quem ouviu esse hino, levante a mão. E teve outros mais hinos de adoração que eu ouvi e falei: é isso mesmo que Deus quer fazer. É isso mesmo, Deus quer que aqueles que foram chamados adorem a Ele. Não, você não entendeu, irmãos. Eu estava aqui sentado observando tudo e recebendo de Deus. É isso que eu quero, que o meu povo que foi chamado venha me adorar. Aleluia.
ele foi chamado, viajou não sei quantas milhas, quantos quilômetros, chegou em um certo lugar chamado Betel. A Bíblia diz que Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão, esta terra que você vê aqui, ó, tudinho aqui, ó, eu vou dar esta terra à tua descendência. Se você ler Gênesis capítulo 12, versículo 7, na segunda parte do versículo, a Bíblia diz que imediatamente Abraão edificou ali um altar e adorou a Deus. Você não entendeu ainda, irmãos? Não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui, irmãos. Ele somente ouviu a promessa, já levantou um altar para adorar a Deus. Ei, tem gente que espera o carro chegar na garagem para adorar a Deus. Tem gente que espera o filho chegar para adorar a Deus. Tem gente que faz: Senhor, eu só vou te dar se o Senhor me dá. Se o Senhor não me dá, eu não dá. Abraão não recebeu, mas já adorava a Deus. Antes de receber, ele já adorava a Deus. Antes de receber, ele já tinha um altar de sacrifício, de adoração a Deus. É para te adorar, para adorar a Ele que Ele te chamou. É para adorar a Ele que Ele te chamou. É isso que o hino diz: para te adorar, Senhor, foi que eu nasci. Aleluia. Será que você ouve no seu ouvido essa música, essa melodia? Para te adorar, Senhor, foi que nasci. Deixa eu ouvir você cantando. Para te adorar. Tá bonito. Estou. Vamos lá, levante a sua voz. Para te adorar. É isso mesmo. Foi que eu nasci pra te. Estou. Você quer ver o que Deus vai fazer aqui? Você quer ver o que Deus vai fazer? Só o chamado vai ficar de pé. Só quem foi chamado vai ficar de pé. Só quem foi chamado. Aleluia, aleluia. Não sei se você sente de adorar a Ele. Eu não sei se você sente de adorar a Ele. Eu não sei se você tem vontade de adorar a Ele. Eu não sei se você tem, mas eu tenho vontade para te adorar, Senhor. Foi que eu nasci. Feche o seu olho e canta com a alma. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não foi chamado em vão, mas tem uma razão, Existe uma razão para que você foi chamado. Existe uma razão para que você foi chamado. Existe uma razão para que você foi chamado. Você não foi chamado em vão. Você não foi chamado em vão. Você não foi chamado em vão. O chamado de Deus na sua vida não é em vão. Aleluia. Adore a Ele. Adore a Ele. Ei, ei. Ah, meu Deus do céu. Aleluia. 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 Sentai-vos, por favor. Sentai-vos. Sente-se, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você está entendendo o que está acontecendo aqui, se você está entendendo o que está acontecendo aqui, você não vai cessar o glória a Deus.
Você não vai cessar o glória a Deus se você estiver entendendo o que está acontecendo. Aleluia. Quem diz glória? O versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: ei, irmãos, adorador é diferente, não importa a distância. Os verdadeiros adoradores, não importa a distância. O versículo 8 diz assim, ó, de Gênesis capítulo 12: e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Aleluia. Ou seja, amados, ele saiu de onde estava, e onde ele chegou, a Bíblia diz no versículo 8 que ele edificou outro altar, e ali ele invocou o nome do Senhor mais uma vez. Não importa se você está no sul do Brasil, no norte do Brasil, se você está no leste, no oeste, se você está na área central do seu país, quem é adorador, não existe nada que possa impedir um adorador de adorar a Deus. Ele vai adorar a Deus. Quem adora, quem adora, quem adora, quem adora Ele. Deus te chamou para você edificar um altar, e nesse altar que você edificar na sua vida, que adorações sejam rendidas a Deus todos os dias. Adoração sejam rendidas, dadas, oferecidas a Deus todos os dias. Mas pastor, qual é o sacrifício? Qual é o animal para sacrificar? A Bíblia diz: apresentai vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo e agradável a Deus. O Espírito Santo, ele mora. A Bíblia diz que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. A sua vida é o templo do Espírito Santo. Edifique esse templo, esse altar bem no centro do seu coração, e se torne um verdadeiro adorador, para adorar em espírito e em verdade. Só quem está entendendo está dando glória a Deus. Aleluia. Digam glória a Jesus. Quem diz glória a Deus? Deus fez uma promessa para Abraão de abençoar ele grandemente. Agora eu te faço uma pergunta: você tem orado para uma riqueza? Você tem pedido isso? Você tem pedido aquilo? Você tem pedido aquilo mais? E você tem feito isso e mais aquilo para poder adquirir aquilo e mais aquele e mais aquilo de Deus. Mas a minha pergunta para você é: o que você vai fazer com isso que Deus tem para te dar, ou que você está pedindo? Será que você não recebeu ainda porque o seu propósito com esta coisa que você pede não é para adorar a Deus? Mas eu tenho uma certeza: se você pede alguma coisa, pode ser uma casa, um carro, aquilo, isso, aquilo mais, tudo que você pedir, se ao final das contas ser para a glorificação do nome do Senhor Deus, Ele vai te dar muito mais ainda que você possa imaginar. Ele vai te dar ainda. Efésios 3:20. Efésios 3:20. O nosso Deus Ele é muito poderoso. Ele é super poderoso para fazer muito mais e super abundante do que você possa pensar, imaginar, pelo poder do Espírito Santo que opera em nossas vidas. Fala: Espírito Santo, opera em mim. Não, desse jeito ele não vai operar nada em você. Fala mais forte: Espírito Santo, opera em mim. Opera em mim, Espírito Santo. Que tudo aquilo que você vem pedindo a Deus seja para a glorificação do nome dele, seja para a exaltação do nome dele,
Se o que você está pedindo é para glorificar o nome dele, eu tenho a certeza que ele vai te dar muito mais ainda. Levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão. Você vai gritar um amém bem alto quando eu disser. Quando eu disser, você vai gritar um amém bem alto. Tudo que você pede nesta tarde, Deus te dará para a glorificação do nome dele na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Palmas bonitas para Jesus. Glória a Deus. Ele ainda não tinha recebido a promessa, mas já adorava a Deus. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Digam glória a Deus. Se você for para Gênesis capítulo 13, já vocês vão entender o que está acontecendo aqui. Se você for para Gênesis capítulo 13, a Bíblia diz, deixa eu ler para você: subiu pois Abraão do Egito para a banda do sul, e a sua mulher e tudo que a tinha, e com ele Ló. E ia Abraão, olha só o que a Bíblia diz aqui, ó. Olha só o que acontece com a vida daqueles que adoram a Deus antes de receber. Olha o que diz a Bíblia: e ia Abraão muito rico. Você não entendeu, irmão? Você não entendeu, irmãos? E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Aleluia, glória a Deus. Ele era muito rico em gados, em prata, em ouro, e tinha muitos servos que trabalhavam para ele, simplesmente porque aonde ele chegava, ele edificava o altar e adorava a Deus. Cadê os adoradores adorando a Deus? Cadê adoradores adorando a Deus? Ele adorava a Deus a todos os momentos, e Deus abençoava. Por isso que o Espírito Santo falava com Israel, que já estava se empobrecendo. Por isso que o Espírito Santo falava com Israel, que estava já na recessão, que fala, né? Na crise econômica global. Israel já estava em recessão, a mendigar. Só que o Espírito Santo falava: olhe para Abraão, exemplo de Abraão, adorava antes de receber a bênção. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Digam glória a Deus. Se você abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 22, eu não vou ler todos os versículos para você, mas a Bíblia diz, aleluia, quando ele ia, era verdadeiramente rico, que amava a Deus sobre todas as coisas e ainda sobre toda a sua família. Era sim muito rico, mas não amava a sua riqueza. Olha a diferença. Olha a diferença. Há aqueles que quando recebe uma riqueza, vira as costas para Deus. Mas Deus quis provar, ou seja, Deus quis testar e provar a fé de Abraão. O homem que já a Bíblia diz no versículo 22, verdadeiramente rico. Sabe o que é isso? Não é só riquinho, é verdadeiramente rico. Quem entendeu, diga amém. Um homem totalmente rico, um homem totalmente verdadeiramente rico, que adorava a Deus, ou seja, mesmo com seu título, mesmo com sua posição social, mesmo com sua posição material, ele ainda dobrava o seu joelho, levantava suas mãos e adorava a Deus. Cadê você, adorador, para levantar a sua mão e adorar a Deus? Deus falou assim, eu imagino Jesus, ou seja, Deus falando com Jesus e o Espírito Santo. Vamos ver se esse camarada é fiel mesmo. Vamos ver se ele ama a mim mesmo. Vamos ver se ele ama a mim sobre todas as suas riquezas. A Bíblia, Deus disse assim, que Deus falou com Abraão assim, ó, de tudo que eu já te dei. Já te dei gado, você está muito rico de gado, você tem muita prata, você tem muito ouro. Irmão, o homem era tão rico que até o Melquisedeque, já ouviu falar Melquisedeque? Até o Melquisedeque, quando chegou na casa de Abraão e falou assim, você está rico, hein? Até Melquisedeque disse assim, verdadeiramente o Senhor te abençoou. Irmãos, a
As bênçãos de Deus não é só para dizer eu estou abençoado. Quem é realmente abençoado, ele tem algo para mostrar. Quem diz glória a Deus? Deus falou assim: vamos ver se ele é fiel a mim mesmo. Abraão, chega aí, Abraão. Vamos conversar um pouquinho, Abraão. Sabe aquele seu filho lá, o Isaac, que eu disse para você que eu vou dar toda essa terra para ele aqui, a sua descendência? Tá ligado? Aquele filho lá, é Isaac mesmo. Não é Ismael, não é Ismael, não é Ismael. Tô falando de Isaac, não tem o Isaac? Sim, Senhor, o Isaac, o meu filho da promessa, o filho prometido. É, o Isaac mesmo. Eu quero que você sobe lá na montanha lá, ó, e apresenta ele como um sacrifício. Quero ver se você ama mais as riquezas que eu te dei, ou se você ama mais a mim. E Deus colocou Abraão no teste. Quero ver se ele ama a mim, ou se ele ama as suas riquezas, ou se ele ama os seus gados, ou se ele ama a sua prata, o seu ouro, ou se ele ama o seu filho acima de mim. Aleluia. E Abraão realmente provou que ele ama a Deus sobre todas as coisas. O verdadeiro adorador ama a Deus sobre todas as coisas. O verdadeiro adorador ama a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus sobre tudo, levante a mão e adore a Ele. Adore a Ele. Quem diz glória a Deus? Deus ficou tão surpreendido com a ação de Abraão, que falou assim: esse camarada é fiel mesmo, eu vou abençoar ele mais. Deus só abençoa os fiéis. Deus só abençoa aquele que adora e é fiel a Ele. Não importa se ele tem dinheiro ou se ele não tem dinheiro, ele está adorando a Deus. Não importa se ele é rico ou se não é rico, ele está adorando a Deus. Não importa se ele tem roupa bonita ou não tem, ele está adorando a Deus. E Deus abençoa o adorador fiel. Deus tem os seus olhos sobre ele. Aleluia. É para isso que você foi chamado, para adorar a Ele. E quando você adora a Ele, Ele te abençoa. Quando você mostra a sua fidelidade para Ele, Ele te abençoa. Quem está entendendo, diga amém. Digam glória a Deus. Versículo 34 de Gênesis capítulo, Gênesis 24, versículo 34 e 35, a Bíblia diz: então disse, eu sou servo de Abraão. Olha, preste atenção, só vai ser abençoado quem está prestando atenção. Escute bem, escute aqui, ó. O servo de Abraão, um homem que trabalhava para Abraão 24 horas servindo a Abraão. Ele disse aqui no versículo 34, e disse: eu sou o servo de Abraão. E disse mais no versículo 35: e o Senhor abençoou muito o meu senhor Abraão, de maneira que foi engrandecido, e deu ovelhas, vacas, prata, ouro, servos, camelos e jumentos. O servo de Abraão reconheceu, mesmo ele não servindo o mesmo Deus, ele reconheceu que o Senhor Deus abençoou Abraão grandemente, que deu, irmãos, deu, não vendeu, ele deu vacas, ovelhas, jumentas, camelos, bois, servos e servas, ouros e prata e tudo mais, por causa da fidelidade dele e adoração dele. Se você levantar a mão e adorar, Ele vai te dar também. Ele vai te dar também, Ele vai te dar também. Ele vai te dar também, em nome de Jesus. Fala assim: eu quero ser como Abraão. Está muito fraco, eu quero ser como Abraão. Eu fui chamado para ser como Abraão. Vamos lá, eu fui chamado para ser como Abraão. Mais forte, eu fui chamado para ser como Abraão. Olhe para a pessoa do seu lado aí e fala assim: a partir de hoje você será como Abraão. Não, irmãos, tem que ser com autoridade. Tem que ser com autoridade, irmãos. Não brinca com a palavra, não. Não brinca com a palavra, não. A partir de hoje você será como Abraão.
Será como Abraão, aleluia. Como Abraão, abençoado, chamado para crescer e multiplicar. Desde o início do chamado de Abraão, ele adorava a Deus. Será que você adora a Deus só quando vem na igreja? Será que você adora a Deus só quando você tem oportunidade? Será que você adora a Deus só quando alguém te dá oportunidade num culto de louvor? Ou você adora a Deus a todos os instantes e momentos da sua vida? Ou será que você adora a Deus lá na sua casa, no seu trabalho, na rua, onde quer que você esteja? Se você é esse tipo de pessoa que estou dizendo, pode ter a certeza, você será grandemente abençoada. Só quem grita amém está recebendo. Quem diz glória a Deus? O Espírito te instrui aqui hoje. Aqui ó. Te chamei. Olhe para Abraão. Eu chamei Abraão sozinho da casa do pai dele. E eu te chamei também. Eu te chamei para quê? Para você ser adorador. Eu tenho chamado, meu Deus, mas não vejo resultado na minha vida, porque falta adoração. Eu não estou falando gritaria, cantar e gritaria. Estou falando adoração da alma e espírito. Estou falando uma adoração sincera. Uma adoração sincera que quando você ora, Deus levanta do seu trono e diz: é isso aí, ó. Quem diz glória a Deus? Ei, preste atenção aqui, ó. Te chamei. Essa é a primeira coisa que Deus faz. A segunda coisa é você que tem que fazer. Antes que entra na palavra abençoei, você precisa adorar primeiro. Você precisa edificar o altar e adorar a Deus. Você precisa levantar o altar e adorar a Deus. Você precisa levantar o altar e invocar o nome de Deus. E quando você faz isso, aí Deus faz a segunda parte. Após Deus chamar Abraão, ele levantou o altar e invocou o nome do Senhor, adorou a Deus. Deus começou a abençoar. Hoje é dia 30 de abril. Marque no seu calendário o dia que você entendeu o chamado de Deus na sua vida. Deus não te chamou só para esquentar cadeiras. Essas cadeiras aí, ó, se você sentar muito, ela vai derreter, de tão quente que vai ficar. Mas Ele te chamou por uma razão. Ele te chamou por uma razão. Ele te tirou lá do lamaçal por uma razão. Ele te tirou das drogas por uma razão. Ele te tirou da prisão por uma razão. Ele tirou você do pecado por uma razão. Ele tirou você do hospital de doença por uma razão. E a razão que Ele te chamou foi para você adorar a Ele. Buscai o reino de Deus primeiro e a sua justiça, e as demais coisas, olha aqui, ó, aqui, ó, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não, só quem recebe é quem está entendendo o meu português. Aleluia! Ei, glória a Deus! Aleluia! Imitai Abraão, olhe para Abraão, o homem que adorava a Deus. Muitos de nós não somos mais, ou não agimos como Abraão, mas agimos por nossas próprias vontades. Quando alguém te chama, não é para você fazer a sua própria vontade, é para fazer a vontade daquele que te chamou. Aquele que te chamou quer que você faça a vontade dele. E não deixamos as pequenas bênçãos, que o que eu posso dizer aqui, aleluia, te desviar. Vou repetir: não deixe as pequenas bênçãos que você recebe te desviar da verdadeira adoração. Quem diz glória a Deus? Há pessoas que quando recebem uma simples bênção já acham que é o suficiente e se desviam da fé.
se desviam do caminho do Senhor, se desviam da vontade do Senhor e passam a fazer a sua própria vontade. E quando isso acontece, meus irmãos, esta pessoa passa a não receber as maiores bênçãos que Deus tem guardada para elas. Sabe o que o Espírito Santo está falando aqui? Que o que você tem é medido conforme o tanto que você adora Ele. Simples. O que você possui é medido conforme a quantidade que você adora Ele. Se você tem pouco, é porque você adora pouco. Pastor, o senhor não conhece a minha vida, mas o Espírito Santo que acabou de falar conhece você. Ele acabou de falar e Ele te conhece. O tanto que você possui é o tanto que você adora Ele. Se você passar a adorar a Ele 24 horas, a Bíblia diz que você não terá lugar suficiente para acomodar as bênçãos de Deus na sua vida. A Bíblia diz que você terá suficiente e muito mais que suficiente para fazer caridades, porque o tanto que Deus vai te dar, você não vai conseguir carregar. Você não vai conseguir carregar sozinho. Quem levante a mão e dá glória a Ele. Se você quer bênçãos maiores, assim como recebeu Abraão, você deve adorar a Deus. Se você quer bênçãos maiores, ou seja, irmãos, vamos dizer que as bênçãos do Senhor têm níveis diferentes. Tem nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível até a ponta do céu, nível infinitamente. Eu quero que você entenda uma coisa: quanto mais você deposita adoração lá no lugar de incenso que chega às narinas de Deus, mais os anjos abrem o céu e derramam bênçãos sobre a sua vida. Entenda isso. Quanto mais você adora, o céu se abre e as bênçãos caem sobre a sua vida. Quem diz glória a Deus? Como é que você tem glorificado a Ele com suas coisas? Eu costumo dizer, eu não sei se eu já disse aqui, mas eu vou dizer rapidinho. Eu encontrei uma senhora de 72 anos lá na África, em Moçambique, e ela é membro da Igreja Deus e Amor lá em São Paulo. E eu encontrei ela quando eu fui passar 12 dias lá. Passei 12 dias naquele país e encontrei ela cuidando das criancinhas da igreja, com a Fundação Reviver. E ela gostava de conversar comigo, porque tipo que o nosso espírito combinava, tá entendendo? Digam glória a Deus. E ela falou assim: pastor, olha, eu sou aposentada, eu tenho uma filha que mora no Japão, que manda dinheiro para mim todo mês. Eu tenho outra filha nos Estados Unidos que manda dinheiro para mim todo mês. Tenho uma aposentadoria lá no Brasil. E pastor, tudo que eu recebo, 75% eu faço caridade. Eu vou na rua, eu compro comida para os outros, eu trago os mendigos para a igreja, eu faço isso, faço aquilo, e faço isso e faço aquilo. E pastor, Deus tem abençoado-me tanto que o 25% de tudo que eu ganho que sobra é muito suficiente para mim. Eu não consigo gastar tudo. Eu não consigo gastar tudo. E ela disse a ele: pastor, Deus me deu um prédio de 3 andares lá no Brasil. Deus me deu um carro Peugeot do último lançamento. Pastor, Deus me deu um ônibus. E esse ônibus eu uso para carregar as pessoas para a igreja de graça. Exemplo de um verdadeiro adorador. Adore, porque Ele vai te dar. E quando Ele te dar, use para glorificar o nome dEle. Use para glorificar o nome dEle. Quem entendeu, diga amém. Para finalizar, mas pastor, eu sou brasileiro, eu não tenho nada a ver com Israel. Mas a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 29: aquele que está em Cristo é descendente de Abraão. Ei, você não entendeu, irmãos? Isso quer dizer que Abraão é o seu pai. Aquele
aquele que está em Cristo automaticamente já é descendente de Abraão. E a Bíblia diz que Deus prometeu para Abraão: em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. Não, só está entendendo e recebendo aquele que está dando glória a Deus. Aleluia. Quem diz glória a Deus? Você foi chamado, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então fica de pé, você que foi chamada. Só você que ficou até o final. Só você que ficou até o final, meus irmãos. Só você que está até o final e crê que você foi chamada, e crê que você foi chamada. Levante a mão assim, fala assim: eu fui chamado. Fala com a pessoa do seu lado: você também foi chamado. Isso, você também foi chamado. Você também foi chamado. Em nome de Jesus Cristo. Preste atenção, não estou ouvindo vocês direito. Irmãos, preste atenção. Quem é sensível ao Espírito Santo de Deus vai receber algo tremendo aqui agora. Em nome de Jesus Cristo. Só quem é chamado, levante a mão. Agora segura ela levantada. Em nome de Jesus Cristo, eu vou liberar uma palavra profética para você aqui agora. E você que foi chamado vai entender e vai gritar amém para receber. Em nome de Jesus Cristo, eu te digo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que hoje começa uma época de bênção na sua vida. Em nome de Jesus. Hoje começa uma época de multiplicação na sua vida. Em nome de Jesus. Hoje começa uma época de muitas vitórias, em nome de Jesus. Hoje começa uma época de transformação na sua vida, em nome de Jesus. Grita amém 3 vezes, 1, 2, 3. Aplausos para Jesus. Tem que ter glória a Deus. O Pai manda dizer aqui hoje: só quem está sendo sensível à voz do Espírito Santo. O Pai manda dizer aqui hoje que você que veio aqui adorar, as bênçãos que têm sido acumuladas desde o início deste ano, hoje caiu tudo sobre você. Não, você não recebeu ainda não. As bênçãos que se acumularam desde 1º de janeiro até o 30 de abril, hoje cai tudo sobre você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Pai manda dizer que esses 3 meses de bênçãos que estavam atrasadas, que estão caindo hoje, você não somente vai receber, mas elas vão ser multiplicadas também em nome de Jesus. Multiplicadas em nome de Jesus. Multiplicada em nome de Jesus. O Pai manda dizer: se tiver um mar diante de você, Ele vai fazer você passar por cima em nome de Jesus. Ele manda dizer: se você não conseguir passar por cima, Ele vai abrir para você. Ele manda dizer: se não abrir, Ele vai arrumar um peixe para te levar do outro lado. Palmas bonitas para Jesus Cristo. Oh glória. Coloque a mão no seu coração agora, porque agora é a hora de selar a bênção de Deus na sua vida. Agora é a hora de Deus selar a bênção na sua vida. Em nome de Jesus, feche os teus olhos agora. Senhor, aleluia. Oh glória. Oh glória. Escuta Deus te chamando aí para te abençoar. Escuta Deus te chamando para te abençoar. Escuta Deus te chamando para te abençoar. Para multiplicar em nome de Jesus. Para multiplicar em nome de Jesus. Pai, que nós que estamos aqui te adorando nesta hora, nesta tarde, nesta festa, Senhor, não deixa passar em branco essa adoração, em nome de Jesus.
Senhor, não deixe essa adoração passar em branco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Pai manda dizer aqui que os adoradores que estão aqui hoje, tem anjos poderosos indo lá na sua área, lá no seu bairro, lá na sua casa, e bombardeando o território de Satanás para você hoje. Bombardeando o território de Satanás para você hoje. Em nome de Jesus. Para te adorar, Senhor, foi que eu nasci. Vamos lá.